O meu olá a todos, mais uma vez aqui, quem vos fala é o Dr. Márcio Lana, nutrólogo e anestesiologista, e eu vou falar sobre um mineral que ele é muito importante no funcionamento do nosso corpo. É o chamado iodo, né? O que é o iodo? O iodo é uma substância que é muito utilizada pela tireoide no seu funcionamento pleno para o controle de várias funções do corpo. Controla a sua temperatura, controla a queima calórica, controla várias situações aí e que são muito importantes. Então vamos aos dados. Primeiro, o iodo, lá pela década de 40, de 30, 40, a falta dele era bem acentuada, tanto que existiam várias pessoas, eu penso que essa juventude de hoje aí nunca chegou a ver esse tipo de coisa em que a falta de iodo causava o dito bócio, que era aquele papão que ficava debaixo aqui, bem na frente do pescoço. Por quê? Porque a tireoide ela se expandia para ver se captava mais iodo. Então, a partir daí, criaram-se leis para incrementar alguns alimentos, principalmente o sal, obrigatoriamente, para se suprir, para que não haja a criação desse bócio. Mas não se engane, o bócio, aquela dosagem foi só para evitar o bócio, mas não para complementar na alimentação das pessoas. Segundo dados do Ministério da Saúde, até da OMS, nos dias de hoje, mais de 90% das pessoas têm deficiência de iodo no Brasil. E no mundo, essa deficiência chega a perto de 70%. O que essa substância faz de tão bom no nosso corpo? Ela trabalha em cima do ganho de peso, com a sua falta, depressão, uma má qualidade do sono, cansaço, perda de massa magra, dores articulares e existem muitos casos em que a formação de nódulos e cistos no corpo, seja na pele, seja nas glândulas, em qualquer parte do corpo, pode estar associado à deficiência de iodo. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque a nossa pele consome 20% desse iodo. Tá? A musculatura do corpo, ela consome cerca de 32% desse iodo e nos tecidos o consumo é de 35%. E além do mais, ela atua em vários quadros em que ela atua a nível cerebral, sendo uma substância que atua naquela região do cérebro que pode prover o mal de Parkinson. Então é outra função. Agora, existe uma confusão muito grande quando muitas pessoas dizem assim, não vamos consumir iodo, porque iodo faz mal, ele dá alergia, aquela coisa toda. Existem hoje, a nível padrão, cerca de 3 tipos. É o iodo radioativo, que é aquele que é usado em pessoas com câncer. O iodo orgânico, que esse é que é o grande problema. É o que você usa naqueles contrastes quando você faz algum exame por imagem, que é o iodo orgânico. Ele causa uma alergia enorme. Eu estou falando aqui do iodo inorgânico. Ele não tem condições de criar qualquer reação, porque é um mineral e ele raramente causa esse tipo de problema. Eu, particularmente, em 30 anos de profissão, eu nunca vi ninguém alérgico a iodo inorgânico. Então, não confundam. Hoje, o iodo enfrenta um grande problema em que ele, para se transformar no chamado T3, que é o hormônio que traz para você todas essas funções que a tireoide provém, associado a selênio e a ferro, principalmente, que são as substâncias que ajudam muito na nutrição da tireoide, nós temos outros metais que competem com o iodo. Por exemplo, o flúor. O flúor ele é muito usado em cremes dentais, só que ele compete com o iodo, se liga à molécula de T3
e você recebe um T3 errôneo, aquele que não tem aquela função completa. Dentre eles nós temos o flúor, em primeiro lugar, depois vem o cloro, que é o que está na água, é naquele banho que você toma, é naquela água que você bebe, né? É um caso a se pensar. E em terceiro lugar vem o bromo. O bromo está presente naqueles fermentos que são usados nos pãezinhos e é utilizado também em um sedativo chamado bromazepam. Já veio o próprio nome na frente, já veio, né? Broma de bromazepam. Então, é algo a se pensar. Então, o excesso desses produtos no seu corpo vai criar uma molécula de T3, tá? Porque o T4 se transforma em T3. Aí vem aquela pergunta, hormônio com problemas maiores, você começa a ter muitas reações a nível de tireoide que pode levar você a ter uma tireoidite ou até um câncer de tireoide. Por quê? Eu já havia citado antes. Você tem o cisto, depois você vê o nódulo, depois vem a fibrose e depois vem o câncer. E o iodo, principalmente, ele tem uma substância nele chamada delta-iodo-lactona, que é uma substância que controla a morte da célula. Quando aquela célula ela passa aquele período de vida e ela começa a se multiplicar e ela praticamente ela não morre, o iodo ajuda nesse controle. A proliferação de células assim é que levam a cistos, a nódulos, a tumores. Existe um trabalho que foi feito e foi lançado pelo British Journal, associado à revista Lancet, que são muito conhecidas em todo o mundo, em que eles utilizaram iodo em mães que estavam naquele período da gestação e depois eles acrescentaram iodo na dieta do RN do lactente. E chegaram à conclusão de que as mulheres que suplementaram, elas tiveram filhos com a função cognitiva, com aprendizado, a grosso modo uma inteligência maior. O QI delas chegou a subir de 20 a 30 pontos em relação às pessoas normais, crianças mais desenvolvidas. Por quê? A falta desse iodo, entendam bem, a mãe funciona como um vetor para a criança. A criança, ela chega naquele ponto em que ela suga tudo que existe na mãe. E cerca de 60% dos nutrientes podem faltar na mãe. A criança ela não quer saber se a mãe se alimenta bem, se ela se alimenta mal, ela quer puxar todos os nutrientes que ela precisa. E isso muitas vezes gera vários problemas na mãe, porque pela falta de nutriente acaba causando problemas. Em casos assim como diabetes, né, pressão alta, problemas de tireoide. Quantas pessoas não tomam remédio para tireoide e começam a fazer isso durante a gravidez? Existe uma chance muito grande de ser por falta de iodo, pela deficiência que muitos de nós temos. No Japão, eles têm um índice de câncer baixíssimo. Por quê? Porque eles chegam a consumir uma quantidade de iodo que chega a ser 4 a 5 vezes maior do que nós brasileiros consumimos, que vem das algas, que vem daqueles frutos do mar. E é muito interessante nós levarmos isso como exemplo. Isso pode afetar de várias formas, várias pessoas, e muitas vezes é necessário uma suplementação com uma substância que se chama Lugol. O Lugol é uma associação de iodos inorgânicos que fazem essa reposição. É muito importante que quando você tiver cansaço, está mal, tem alguma coisa associada à sua tireoide principalmente, você pedir para o profissional médico que acompanha você de pedir uma dosagem de iodo para se ter uma ideia de como que está essa relação no seu corpo. Pois bem, pessoal, fica aí essa dica, fica o meu grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até mais.